Olá, galera, bom dia, espero que estejam bem, se cuidando, né, para que a gente possa retornar o mais breve possível e todos muito bem com saúde, tá? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho do movimento artístico, né, a gente já falou em aula, grande maioria das turmas eu já tinha conseguido, né, iniciar esse conteúdo, alguns quase finalizar, mas enfim, a gente retoma para a gente poder se organizar melhor. Então, aqui nós temos a questão, né, dos movimentos artísticos, o que eles são. Primeiro, a gente tem que entender que ele tem, movimento artístico é um grupo de pessoas, né, que fazem esse movimento artístico, e eles têm uma filosofia em comum. Eles produzem obras com um estilo, uma tendência semelhante. Então, as ideias, elas são parecidas, eles se juntam e criam um movimento artístico, né? Tem também uma ligação muito grande com a questão, né, do período em que isso acontece e também com a cultura de cada país, local, região. Então, isso é algo bem comum, né, de a gente poder observar nos movimentos artísticos. Aqui nós temos um movimento artístico, então, o futurismo. Ele foi iniciado em 1909 e o que a gente pode perceber pela obra? Primeiro que é a questão da velocidade, a forma como eles utilizam as pinceladas da impressão de movimento, de velocidade, de algo passando, né? Então, eles rejeitavam o passado, cultuavam a beleza da máquina, né? Então, eles estavam em período de desenvolvimento industrial também. Então, isso também é algo marcante, é bom a gente entender, porque os movimentos artísticos, como eu falei anteriormente, eles têm essa ligação do que está acontecendo no país, no local, naquele exato momento. Aqui nós temos o impressionismo, né? Então essa obra aqui, ela consegue passar um pouquinho para a gente o que é essa questão do impressionismo. Primeiro que a gente tem que falar que foi um movimento artístico que valorizava, né, o estudo da luz, né, e da utilização da cor, da transparência, e a gente pode perceber, né, a questão das pinceladas, né, as pinceladas são rápidas, que é uma influência também da fotografia, porque era uma forma de capturar aquele momento daquela forma como estava acontecendo, tá? Então aqui nós temos aqui do ladinho, né, a explicação falando, né, que os elementos mais importantes, a questão da luz, tinha artista, por exemplo, que chegava a pintar o mesmo local, né, várias vezes, até 10, 12, 15, 50 vezes, em horários diferentes ou em períodos diferentes do ano, para mostrar essa questão da incidência da luz. Era algo bem comum, né, para os artistas impressionistas. Então, como é que foi dado o nome, né, para o movimento artístico? Esse movimento artístico aqui, quando ele começou a acontecer, né, tinha obras que estavam expostas no Salão de Inverno. Junto com essas obras tinham outras, né, que eram do período renascentista. Os críticos de artes desse período foram lá e visitando, percebendo, né, as obras que tinham lá diferentes, que eram impressionistas. Tinha uma obra do Claude Monet, que o título era Impressão, o Nascer do Sol. E aí os artistas acharam interessante, e os críticos de arte, e diziam assim, impressão, o nascer do sol, eles devem ser os impressionistas. E eles falavam de uma forma pejorativa, de uma forma para ridicularizar. Só que os artistas gostaram dessa ideia de impressionistas, e aí pegou, né? Ficou o nome, então, né, de impressionismo. Aqui nós temos o fauvismo. O fauvismo, ele foi um movimento, né, que utilizava as cores de forma arbitrária, né? Ou seja, a impressão que dava é que eles pegavam as cores de forma aleatória. Assim como apareciam as cores, eles iam utilizando para fazer essa pintura. Teve um curto período de duração. Aqui tem uma obra, né, do Paul Gauguin, né? Essas obras, elas não se preocupavam com a questão da perspectiva, não se preocupavam também com a questão da mistura de cores, né? As cores geralmente eram utilizadas de forma pura. E outra questão é que muitas vezes as obras chegavam até a aparecer o fundo da tela. Eles não tinham aquelas preocupações, né, da pintura acadêmica, né, com todo aquele cuidado em relação à perspectiva, à utilização de cores, as misturas bem feitas,
né? O termo ele veio do termo francês les faux. Novamente foi o que? Críticos de artes que viram essas obras junto com obras renascentistas e apelidaram, né? Chamaram de feras selvagens, né? Porque eles queriam dizer que essas obras elas beiravam a selvageria. Só que novamente o grupo gostou do título que foi dado e resolveram colocar de fauvismo ou fauvismo, né? São formas diferentes de falar do mesmo movimento artístico. Então, nós temos também o realismo. O realismo é um movimento que busca, né, não só trazer essas mudanças, não só na arte em si, na pintura, mas na literatura também, né, porque ela tem muito a ver com as questões sociais. A gente percebe, né, que existe uma questão de crítica social nas obras, tá? E eles retratavam muito como é que ele era. Então, ninguém ia lá e montava uma cena belíssima para ser pintado. E sim, eles iam retratar as coisas que estavam acontecendo, as pessoas comuns da sociedade que podiam ser vistas daquele jeito, né? Óbvio que, na época, esses temas do realismo eles foram considerados de mau gosto, porque, assim, nós temos uma questão de que quem consome a arte geralmente são pessoas que têm grana. E consumir arte significa querer algo que lhes agrade. Era óbvio que quando os artistas começassem a retratar as pessoas comuns, ou mesmo, né, as pessoas nos pátios de fábrica e tudo mais, né, não iria cair no gosto dos burgueses da época. Então, essas obras eram inspiradas na razão, na ciência, e eles também tinham um caráter documental. Significa o quê? Que ali eles retratavam como é que a sociedade vivia naquela época. Então, muita coisa que a gente sabe sobre esse período, né, está relacionada às obras, às produções artísticas que foram feitas ali. Então, era meio que relatar realmente o que estava acontecendo nesse momento. Na pop art, nós temos uma outra situação, né? Pop art, ela utilizava o que estava sendo consumido em massa. Às vezes as pessoas confundem, né? Pop art é uma arte popular. Não, não é uma arte popular, mas ela utilizava, né, como temática as coisas que as pessoas consumiam. Podia ser produtos como a Coca-Cola, foi muito utilizado, né? Os artistas de cinema, né? Então, eles eram retratados porque eram, vamos dizer, ícones, né? Que eram reconhecidos facilmente pelas pessoas. Então, essa era a ideia, utilizar coisas que eram reconhecidas de forma fácil, né? Então, tudo isso era transformado em matéria-prima. Então, e eles misturavam também a questão da técnica moderna, né, como fotografia, fotocópia, colagem, e às vezes numa mesma obra tinham várias técnicas diferentes. Algo também interessante é que eles utilizavam como base muito as histórias em quadrinho. É bem comum, né, a gente ver obras da pop art com imagens de histórias de quadrinho e até mesmo na forma de pintar, onde aparece aqueles pixels e tudo mais. Então, nós temos aqui as diferenças entre acadêmicos e vanguardistas, né? Primeiro a gente vai falar de acadêmicos. Os acadêmicos, eles seguem regras rígidas, né? Regras que foram ensinadas numa escola. Primeiro vamos entender, né, o que é acadêmico. Acadêmico que vem de uma academia. Academia, né, significando uma escola, onde eles têm uma forma, uma metodologia de ensino. Então, ela está alheia às novas formas de arte, às novas concepções. É aquilo ali que se ensina. Ela surgiu lá na Itália, né, em Florença, mais especificamente, e visava manter, né, essa tradição do estilo renascentista. Então, quando a gente diz que uma obra é acadêmica, significa que aquela obra foi ensinada, foi aprendida, né, dentro desses moldes renascentistas e que provavelmente esse artista passou por uma academia ou um ensinamento de arte mais tradicional. Os vanguardistas, contrapartida, né, eles têm uma outra visão, né? A ideia é de que eles podem modificar, eles podem
vamos dizer assim, burlar essa ideia de uma arte regrada, feita dentro daqueles moldes renascentistas, né? Então eles vão se adequando, eles vão adequando, na verdade, a sua pintura às mudanças que ocorrem no seu período de vida, seu tempo ali que você está produzindo arte. Então, geralmente eles produzem manifestos para organizar e expressar suas propostas. Então, é bem comum, por exemplo, quando eles vão lançar alguma ideia nova, algum movimento artístico, eles escreverem manifestos, publicarem em revistas, para depois, né, realmente esse movimento artístico acontecer. Ou mesmo está acontecendo um movimento artístico e eles lançam esses manifestos para justificar a forma como eles estão pintando. Aqui eu deixo uma atividade para vocês, né, que é da página 11. Essa atividade, ela pede que vocês retratem de uma forma acadêmica, façam um desenho, né, de uma forma acadêmica, que tentem ser fidedignos à questão da imagem corporal, né, que tenham essas regras mais rígidas referentes, por exemplo, à questão do Renascimento e tudo mais, né, e uma obra que seja vanguardista, que vocês possam criar algo novo, criar uma forma diferente, né, de pintar ou de se relacionar com a pintura, tá? Utilizem os materiais que vocês têm em casa, façam com bastante cuidado. Essa página 11, né, eu vou avaliar quando a gente voltar da quarentena. Então, fiquem bem, se cuidem, para que rapidamente a gente consiga se reencontrar. Um grande beijo a todos.